Desde que Nicolás Maduro assumiu o comando da Venezuela em 2013, sucedendo Hugo Chávez, a nação experimentou um forte declínio socioeconômico nos últimos 11 anos, com o PIB do país diminuindo em 75%, uma hiperinflação que chegou a atingir 3.000% ao ano, e mais da metade dos 28 milhões de venezuelanos estando em condições de miséria. Nesse contexto, críticos do governo de Maduro afirmam que a crise que o país vive está diretamente relacionada com suas políticas, enquanto seus apoiadores argumentam que as sanções impostas pelos Estados Unidos e a queda no preço do barril de petróleo levaram à crise venezuelana. No entanto, surpreendentemente em 2022, a economia da nação cresceu 12%, seguido por um bom desempenho de 5% em 2023 e uma projeção semelhante em 2024, além de uma queda na inflação, possibilitando o ressurgimento de uma recuperação para a economia venezuelana no futuro próximo. E nesse vídeo, analisaremos como a Venezuela está conseguindo recuperar a sua economia e o que tem permitido o país voltar a crescer depois de uma década em crise. Para responder a essa questão, devemos analisar de perto o cenário econômico, social e político vivido na Venezuela desde o início da crise econômica de 2014, buscando compreender a origem do problema da nação e sua excessiva dependência pelo petróleo. Sendo assim, quando os primeiros campos petrolíferos foram erguidos na Venezuela na segunda década do século XX, a economia do país se voltou rapidamente para a produção e exportação do petróleo, justamente por abrigar as maiores reservas desse recurso, avaliadas em mais de 300 bilhões de barris de petróleo. Inicialmente, a nação recebeu um grande fluxo de investimentos estrangeiros, com empresas como Royal Dutch Shell e Standard Oil investindo pesadamente na expansão do setor petrolífero venezuelano. No entanto, na década de 70, ocorreu a estatização da exploração e extração do petróleo, com a PDVSA em 1976, expulsando as grandes corporações estrangeiras que atuavam no país, aproximando ainda mais o governo e sua dependência pela commodity, cedendo ao Estado a capacidade de controlar o volume da produção e exportação nacional do petróleo. Para compreender melhor o quão grande se tornou o setor petrolífero e seu domínio absoluto sobre a economia da Venezuela, desde 1935 a produção dessa commodity vem ultrapassando os 100 milhões de barris por dia, levando o petróleo a ocupar 90% das exportações do país desde então. Tanto que a Venezuela é o caso mais grave de doença holandesa, ou seja, um termo que surgiu na década de 1970, após a descoberta de grandes reservas de gás natural na Holanda, e que ocorre quando um país experimenta um súbito aumento nas receitas devido à descoberta ou exploração de um recurso natural abundante, como petróleo ou gás natural. Esse aumento de riqueza momentâneo aumenta a demanda pela moeda do país, causando sua valorização e, consequentemente, tornando outros setores, como a manufatura, menos competitivos no mercado internacional. Posteriormente, essa economia se torna excessivamente dependente do recurso natural, levando ao declínio de outros setores e um aumento da inflação e desemprego. No caso venezuelano, é um exemplo extremo de doença holandesa devido à sua dependência quase total do petróleo, combinada com má gestão econômica e corrupção. A queda nos preços do petróleo desencadeou uma série de problemas econômicos que foram exacerbados por políticas internas ineficazes, resultando em uma grave crise econômica e humanitária. Sendo assim, o sucesso ou fracasso da economia venezuelana está muito atrelado ao desempenho do petróleo no mercado internacional. Um bom exemplo disso foi na primeira década do século XXI, quando ocorreu o boom das commodities devido a uma crescente demanda global, mais notoriamente de China e Índia, fazendo o preço do barril do petróleo valorizar 14 vezes entre 1998 e 2007, possibilitando um crescimento do PIB da Venezuela em 18% em 2004 e uma média de 9,6% ao ano nos 3 anos seguintes. Todavia, embora o seu PIB estivesse crescendo, a base industrial se manteve pouco desenvolvida, forçando o governo a importar recursos mais sofisticados. Além disso, durante a gestão de Hugo Chávez, eleito em 1998, programas sociais e subsídios foram ampliados, financiados pelas receitas de petróleo, além de iniciar extensos projetos de nacionalização e mudanças na Constituição do país. Essas medidas
combinada com o controle de preços, aumentava a inflação e reduzia a capacidade de investimento interno do país, elevando o déficit do orçamento, fazendo a inflação chegar a 2 dígitos no fim do seu mandato em 2013, quando foi substituído por Nicolás Maduro, então vice-presidente de Chávez, para que desse continuidade ao regime. Quando assumiu a presidência, Maduro se deparou com uma Venezuela em ruínas, detendo uma taxa de inflação de 50% ao ano e com escassez de recursos básicos de higiene pessoal e alimentos. Para piorar a situação, houve uma queda repentina do preço do barril de petróleo no mercado, caindo de $110 por barril em 2014 para abaixo dos $40 por barril no início de 2016, intensificado pela superprodução dos Estados Unidos e Canadá, que elevaram a oferta no mercado e diminuíram o valor final do barril. Algo muito prejudicial para países que dependiam das exportações desse recurso para manter a economia de pé, como a Venezuela, onde o petróleo dominava 96% das suas exportações na época. Para piorar a situação, a produção venezuelana caiu gradualmente durante a crise, saindo de 2,4 milhões de barris de petróleo por dia no ano de 2014 para menos de 1 milhão por dia em 2017. Esses fatores foram importantes para aprofundar muitos dos problemas existentes na Venezuela, pois reduziu o poder de compra do país pelo fato do governo não conseguir mais financiar os subsídios e as importações, levando a um colapso impressionante de sua economia e fazendo a Venezuela ficar com metade da sua população na pobreza. Tanto que desde 2014, estima-se que mais de 7 milhões de venezuelanos tenham abandonado o seu país, motivados por problemas que fogem da esfera socioeconômica, pois o governo de Nicolás Maduro, que está na presidência há 10 anos, é frequentemente acusado de perseguição política, manobras antidemocráticas e envolvimento com o crime organizado de tráfico de drogas na América Latina. Mesmo com todos esses problemas, ele foi reeleito em 2018 com 67% dos votos, em uma eleição marcada por suspeitas de fraudes e irregularidades, com diversas organizações internacionais e 50 países condenando o processo eleitoral. Com isso, ocorreu um boicote da oposição, sob a justificativa de que o governo havia imposto barreiras para os adversários concorrerem, levando a Assembleia Nacional do país a declarar Maduro como usurpador e afirmando que a Venezuela estava sem presidente. Em meio à crise política, diversos países, incluindo os Estados Unidos, reconheceram e apoiaram Juan Guaidó, o presidente da Assembleia Nacional, como presidente legítimo, após o mesmo se declarar presidente interino da Venezuela, gerando um conflito de poder com impacto internacional. No entanto, a Suprema Corte venezuelana invalidou todos os atos aprovados pela Assembleia, levando Maduro a se manter no cargo, além de romper as relações com os Estados Unidos, com os americanos bloqueando as exportações de petróleo e restringindo o acesso do Banco Central venezuelano ao sistema de pagamentos SWIFT, além de bloquear as contas em bancos estrangeiros do governo da Venezuela e limitar o acesso a crédito externo. Esses embargos, somados à economia deficitária da Venezuela e os efeitos da pandemia em 2020, levaram o país à maior crise econômica da história da América Latina. A produção de petróleo caiu 40%. O valor do barril de petróleo venezuelano perdeu metade de seu valor e a economia terminou 2020 com uma contração de 30% do PIB, a maior em 7 décadas, além de uma inflação anual de quase 3.000% ao ano, a mais alta do mundo naquele momento. Mesmo com esse cenário, surge a pergunta em relação a como a Venezuela voltou a crescer novamente. Apesar do cenário de caos em 2021, a economia da Venezuela começou a mostrar sinais de recuperação. A inflação caiu para 686% ao ano e foi reduzida para menos da metade no ano seguinte. Além disso, o PIB registrou um crescimento impressionante de 17% nos 3 primeiros trimestres de 2022, indicando um cenário econômico mais otimista motivado pelo aumento da atividade petrolífera, que aumentou em 27% nesse período. Esse desempenho pode ser explicado principalmente pela redução das sanções dos Estados Unidos após o início da guerra na Ucrânia,
e a crise energética desencadeada, aumentando a demanda e o preço do petróleo, chegando a 115 dólares por barril. Em 2023, os Estados Unidos foram um dos maiores compradores do petróleo venezuelano, tanto que as exportações para os americanos cresceram 770%, com o petróleo representando 90,8% do total exportado pela Venezuela. Nesse sentido, a flexibilização das sanções americanas nos setores de petróleo, gás e mineração da Venezuela foi impulsionada pelo acordo relacionado às eleições presidenciais de julho deste ano. O governo venezuelano se comprometeu a permitir a presença de observadores internacionais, além de assegurar a livre campanha e participação de outros candidatos. Com a redução das sanções, a Venezuela se beneficiou significativamente, facilitando o acesso ao crédito estrangeiro através da venda de petróleo. Isso permitiu ao governo investir dólares na economia para reduzir a inflação, como ocorreu em 2023, quando 4,2 bilhões de dólares foram injetados no mercado para controlar o câmbio e estabilizar a moeda nacional, o bolívar soberano, ressoando em uma taxa de inflação menos intensa do que o país vinha registrando, com o Observatório Venezuelano de Finanças, uma entidade independente que divulga relatórios sobre a inflação e serve de referência na ausência de indicadores oficiais, apontou que a inflação em 2023 terminou no patamar de 193% ao ano, algo positivo quando comparamos com os 305% de 2022. Sinalizando que, mesmo de forma lenta, a economia da Venezuela esteja caminhando para a sua primeira recuperação em uma década. Em outra perspectiva, com o ambiente econômico da Venezuela recuperando-se modestamente, o presidente Maduro tem aumentado os gastos com auxílios à população. Ele justificou essa medida pelo crescimento do PIB, que ultrapassou 5% em 2023, e deve chegar a 8% em 2024, destacando que é o maior crescimento da América Latina e Caribe. Esse progresso foi possível graças à reabertura das exportações de petróleo devido ao afrouxamento das sanções americanas. No entanto, se Maduro violar o acordo eleitoral, as sanções serão restabelecidas, anulando os avanços econômicos alcançados. Recentemente, os Estados Unidos propuseram novas sanções ao setor petrolífero venezuelano, alegando que Maduro não permitiu uma eleição inclusiva e competitiva, após a proibição de Maria Corina Machado e de sua substituta Corina Yoris de se registrarem como candidatas à presidência. Mas também vale salientar que, mesmo sob sanções, a Venezuela continuou exportando petróleo para países como Irã, Rússia e principalmente China, que importou 50% do petróleo venezuelano em setembro de 2023. Embora as novas sanções possam limitar o acesso a alguns mercados, a Venezuela vê uma possível adesão aos BRICS como uma alternativa a esse problema, motivando Maduro a anunciar no ano passado a proposta de entrada no BRICS e no banco da organização. Além disso, a eleição de governos de esquerda pela América do Sul, como o caso de Gustavo Petro na Colômbia e Lula no Brasil, possibilitaram a Venezuela alcançar esses mercados com uma reaproximação política e, naturalmente, expandir suas limitadas possibilidades de comércio. Portanto, durante décadas a extrema dependência do petróleo e políticas de Estado equivocadas limitaram a economia venezuelana, sufocando suas indústrias e tornando a nação extremamente vulnerável a crises externas que estariam fora do controle do governo. Além disso, Chávez e Maduro adotaram políticas populistas para manter apoio de parte da população, enquanto enfraqueceram as instituições com perseguição a adversários políticos e aparelhamento das instituições, levando a milhões de venezuelanos a abandonarem o país para fugir da crescente crise que assola a nação. Logo, esse início de recuperação econômica da Venezuela pode ser potencializado se ocorrer uma reforma política para garantir estabilidade política e institucional, trazendo o mínimo de prosperidade ao seu povo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.